Como usar o que Deus te deu? Os dons, as habilidades, a missão. Nessa live aqui eu vou falar sobre 2 obstáculos que a gente tem para viver os nossos propósitos. O medo de não sermos bons o suficiente e o medo de ser criticado. Bom dia, mãe. Bom dia, Ricardo, meu amorzinho. Bom dia, Leia, Ana, Chay. Bom ter vocês aqui. Nessa semana a gente está falando de propósito como dom, como habilidade mesmo, né? E hoje eu separei aqui 2 tópicos bem especiais que realmente nos atrapalham, né? Nesse processo de viver os nossos propósitos. Nós temos falado aqui, né, de trabalho, de fazer o que a gente gosta, de fazer aquilo que a gente é bom. E hoje nós vamos explorar 2 obstáculos da gente cumprir os nossos propósitos. Hoje nós vivemos numa cultura, por conta das redes sociais, por conta do próprio marketing, que a gente fica constantemente buscando a perfeição. É ou não é? Quem não se identifica com a sensação de ver a vida de outra pessoa ou ver uma propaganda e pensar assim: puxa, eu queria estar nessa situação e não na situação que eu tô. Bom dia, Leia, Meire, Vivi. Então é muito difícil a gente sair da comparação, sair do perfeccionismo, e isso nos atrapalha muito. E isso atrapalha, inclusive, a gente viver os nossos processos, porque às vezes a Tainá, para ela ter um resultado que ela quer, ela precisa passar por um certo processo que vai levar um tempo, mas enquanto eu tô vivendo o meu processo, dando um passo de cada vez, eu vou estar sempre vendo pessoas que vão estar em diferentes estágios. Então a gente corre esse risco de se desmotivar por estar olhando demais para fora. A gente está sendo muito chamado, né, nessa era da informação, da tecnologia, a ficar olhando para fora. E essa é uma das coisas que tira a gente do nosso próprio caminho. Então vou fazer um resuminho aqui para começar, antes da gente entrar no assunto. Na primeira semana do devocional, a gente falou sobre... Bom dia, Mica, Jéssica, bem-vindas. A gente falou sobre por que a gente está aqui, né? Por que Deus nos colocou no mundo, afinal. E nós estamos aqui para cumprir propósitos, né? Na vida uns dos outros, para contribuir, para fazer parte do corpo de Cristo. Depois a gente começou a falar do primeiro dos 5 propósitos bíblicos da nossa vida, que é agradar a Deus. E nada agrada tanto a Deus quanto a gente ser feliz, quanto a gente servir, quanto a gente crescer e evoluir através das nossas experiências. É tudo que um pai quer para um filho. Depois, na semana 3, a gente falou do segundo propósito, que é fazer parte da família de Deus, que é a gente se relacionar com o máximo de amor, de compaixão, de harmonia, que é um desafio diário na nossa vida, né? Porque nós vamos para os nossos relacionamentos levando toda a nossa humanidade, todas as nossas questões mal resolvidas dentro de nós, e nós lidamos com pessoas que também têm questões. Por isso que se relacionar não é fácil, mas é a gente aprendendo com os relacionamentos que a gente se desenvolve, que a gente desenvolve essa facilidade e que a gente se realiza. Depois a gente falou do terceiro propósito, que é a gente se tornar semelhante a Cristo, que deixou na sua jornada, no seu ministério, muitos exemplos para nós, né, de como a gente deve nos tratar. Ele viveu ele viveu dores, ele viveu humanidades, ele viveu momentos de crise, de deserto, e deixou muitos exemplos de como a gente pode agir na nossa vida.
E nós estamos nessa semana falando de como nós somos moldados para servir. Então a gente já falou aqui da gente se permitir fazer aquilo que a gente gosta, da gente se apropriar das nossas habilidades. Bom dia, Simone, Ivanilda, Fernando, Simone, bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. E hoje eu separei para a gente falar mais, para focar mais em coisas que nos atrapalham da gente viver os nossos propósitos. Uma coisa que eu tenho trabalhado aqui desde o módulo que a gente falou de relacionamentos é que nós fomos feitos para o relacionamento. E é por isso que nós somos tão sensíveis à crítica, é por isso que nós precisamos tanto de feedback, nós gostamos do reconhecimento, não é gostoso? E ao mesmo tempo a gente foge da sensação de inadequação, de rejeição. E isso faz com que às vezes a gente não se permita ir muito além daquelas pessoas do nosso entorno, não se permita ir muito além do que a nossa família teve, do que a nossa família viveu. Por quê? Porque a gente quer pertencer. Só que se a gente olhar de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais lúcida para isso, a gente percebe que a nossa maior chance de provocar uma mudança positiva na vida uns dos outros é justamente a gente dando o nosso exemplo. Então, quando a gente busca esse pertencimento de se encaixar, esse pertencimento de se essa pessoa próxima a minha está sofrendo, eu não vou me permitir ser feliz porque isso vai doer nela, mas às vezes é doer nela que vai fazer ela tomar uma atitude e sair daquele lugar de dor que ela está. Então, no amor espiritual, no amor profundo, a gente busca ser feliz, mesmo que outras pessoas não estejam buscando isso, porque a nossa influência é a nossa maior chance de conseguir tirar elas desse lugar. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre 2 obstáculos que tem muito a ver com essa busca pelo pertencimento que a gente tem, essa busca por ser amados que a gente tem e que às vezes nos atrapalha, às vezes nos ajuda e às vezes nos atrapalha. Nos atrapalha quando a gente paralisa e se encolhe e deixa de fazer alguma coisa por medo da crítica. É ou não é? Quem gosta de ser criticado, né? Eu acho que ninguém gosta. E a outra situação que nos impede às vezes da gente viver os nossos propósitos é o medo de não ser bom o suficiente. Quem já sentiu isso? Eu já senti isso muitas vezes. E o que a gente vai fazer com esse medo? Vamos falar sobre isso, tá? Então hoje a minha leitura aqui do devocional, ela vai ser um pouco mais curta. Eu dei uma resumida. Bom dia, Osileide, bom sábado. Por quê? Porque tem vários itens aqui que a gente já trabalhou bastante nos outros dias que estão gravados. Então eu vou focar aqui em aspectos que a gente ainda não trabalhou. A Simone, obrigada pela sinceridade, viu? Porque isso é universal. Estamos juntas nessa. Não só eu e você, como todo mundo que está aqui nessa live. Gente, antes de eu começar a leitura, vamos mandar o aviãozinho para pelo menos 2 pessoas, para que quem sabe elas venham participar aqui com a gente. Vou escolher 2 pessoas aqui. Pelo menos 2, mas pode ser mais. Vai que essas pessoas estão presas por medo do julgamento, presas por medo de não se sentirem boas o suficiente. Isso é extremamente paralisante. Então vou começar a leitura aqui, tá? Usando o que Deus deu a você. Desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para fazer. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Então, o primeiro passo para a gente viver os nossos propósitos na prática, que está sendo falado aqui hoje, é você
avaliar os seus dons e habilidades a partir da contribuição de outras pessoas. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Compartilhe com elas que você está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios, mas os seus dons espirituais, as suas habilidades. Eles são sempre confirmados por outras pessoas. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar, mas ninguém concorda, isso é um feedback. Se você quiser saber se você tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém estiver te seguindo, você não é líder. E ao contrário, se tem pessoas te seguindo mesmo que você ache que não é líder, você é. Então faça perguntas para as pessoas como: em que situações pude ver frutos na minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações eu fui bem sucedido? O que é aquilo que normalmente as pessoas me pedem, ou sempre pedem a minha opinião, ou sempre me agradecem ou elogiam por isso? Isso revela as minhas habilidades, isso revela a minha forma de contribuição. E quando alguém me agradece, alguém me elogia, eu recebo? Aqui a gente vai falar de não dar tanta importância para os elogios, mas é importante a gente entender também o elogio como um feedback. A gente precisa filtrar o elogio? Precisa, porque vai ter elogio que às vezes vai ser só porque a pessoa tá num bom dia, né? Normalmente é uma mistura das duas coisas. E vai ter crítica também. Vai ter crítica que vai ser só porque a pessoa tá num mau dia e não porque você fez alguma coisa ruim para ela. Então a gente precisa ter esse filtro. Mas de qualquer forma é uma informação. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma, não compreendem a sua individualidade, não compreendem a sua autenticidade, podem criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha que lidar constantemente com os críticos que não compreendiam o seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. O que eu fiz hoje agradou a Deus? Se eu perguntar isso, fica muito mais objetivo do que eu pensar agradou as pessoas, porque as pessoas são seres inconstantes como nós. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi a sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho. Como declarou John Bunyan, se a minha vida é frutífera, não importa quem me enaltece. E se a minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Então a gente precisa trazer essa consciência para nós. Por que as pessoas nos criticam? Elas criticam porque aquilo que a gente fez tocou num ponto pessoal delas. Muitas vezes não é sobre nós e não é sobre nós não temos controle e nós vamos ser criticados de qualquer maneira. Se você não agir pelos seus sonhos, vão te criticar porque você não agiu. Se você agir e der errado algumas vezes, vão te criticar porque deu errado. E uma coisa importante da gente ter em mente sobre crítica é que a pessoa que nos critica, ela é uma pessoa como nós, né? Como um ser humano normal. E um ser humano normal, ele tem muitas questões na vida dele para gerir, para se preocupar, para remoer. Então a Tainá, por mais que a Tainá esteja aqui nesse momento fazendo uma live e se expondo, o impacto que ela vai ter na Débora, na Lu, na Carol, é um impacto pequeno dentro de tudo que é a universalidade da vida dessa pessoa. Então a Carol pode ter uma opinião X ou Y sobre aquilo
que ela tá interagindo, tá entrando em contato com a Tainá. Mas a Carol tem um monte de outras questões que ela se preocupa. A Tainá não é o centro da vida da Carol. A Tainá muito menos é o centro do universo. Então, quanto mais a gente percebe que a gente não é tão importante assim, as críticas também perdem a importância. Normalmente a pessoa que ela é crítica, ela critica muita gente. E a gente vai ser só mais um tópico numa pauta bem extensa. Faz sentido ou não faz? Então a gente não é tão importante assim. E muitas vezes a pessoa critica por quê? Porque às vezes eu tô fazendo algo que ela não se permite fazer. Muitas vezes porque ela tá se comparando comigo, tá se sentindo mal. E às vezes para ela ter um alívio com ela mesma, ela vai lá e diminui aquilo que eu tô fazendo, porque aí ela tem uma desculpa para às vezes não estar agindo. Às vezes essa pessoa foi criticada a vida inteira. Em vez dela tentar compreender da onde que isso veio e se apaziguar com isso, ela se tornou aquilo que feriu ela. Tem um conto de um homem que estava fazendo uma viagem com um burrinho. E aí no começo ele ficou conduzindo o burrinho assim com uma cordinha. Ele caminhando ao lado do burrinho. E aí começaram a falar pra ele: mas homem, por que você tá andando com o burrinho, sendo que você pode montar nele, vai ser muito mais fácil pra você? O que ele fez? Ele pegou e montou no burrinho e continuou na sua caminhada. Aí falaram pra ele: meu Deus, mas que absurdo, você tá explorando o pobre animal, você é quase do tamanho dele, meu Deus, que coisa horrível. Aí ele pegou o burrinho e começou a carregar o burrinho nas costas e continuou na sua caminhada. E daqui a pouco falaram pra ele: meu Deus, mas que burrice, por que você tá carregando ele nas suas costas em vez de ser o contrário? Não é assim que acontece na nossa vida? Ei, mas você não tá estudando? Você se formou? E como é que tá o teu trabalho? As pessoas querem constantemente saber dos nossos resultados. Mas e não vai casar? Mas e os namoradinhos? Mas e os filhos? Mas e o outro filho? Mas nossa, quantos filhos? Muitas vezes a gente fica se doendo por causa disso, e às vezes é só a pessoa querendo puxar assunto. Ou é só uma pessoa que se rendeu a tentar calar a boca dos críticos. Uma pessoa que vive para calar a boca dos críticos, ela sai completamente da essência dela. Por quê? Porque ela vai entrar numa armadura. Então eu tenho que ter um diploma, então tá aqui o meu diploma. Eu tenho que casar e ter filho, então tá aqui, eu tô casada e tendo filho. Mas às vezes não era aquilo que ela queria. O quanto que eu consigo perceber na crítica, às vezes uma projeção do outro. Uma pessoa bem resolvida vai te criticar, vai querer cuidar da vida dos outros, vai querer cuidar do que você está fazendo, das suas escolhas? Muito dificilmente. E você dificilmente vai ser bem sucedido na vida, vai se arriscar, vai ousar, vai sair da zona de conforto e não vai incomodar alguém que não se permite fazer isso. Na própria história da Maria e da Marta, né, que eu contei na última palestra que eu dei, que a Marta tá lá atarefada trabalhando e ela se incomoda que a Maria tá lá quietinha, sentada, ouvindo Jesus falar. Foram escolhas que elas fizeram. A Marta escolheu ficar fazendo serviço de casa. A Maria escolheu prestar atenção no que Jesus estava falando. Mas por que incomodou Marta? Porque Marta não se permitiu fazer o mesmo. E nitidamente queria ter feito. É um espelho. Exatamente. Só que vocês estão vendo que vocês já sabem disso. Mas você está agindo de acordo na sua vida ou você está evitando crítica? Porque muitas vezes a gente evita a crítica.
mesmo sabendo que é sobre o outro, mesmo sabendo que ela vai vir de qualquer jeito. Então, e muitas vezes o medo de não ser bom o suficiente, que é o segundo tópico aqui hoje, vem disso. Vem de não, eu tenho que ser bom, eu tenho que me provar, eu preciso mostrar para as pessoas que eu consegui. Só que se você olhar as estatísticas hoje de saúde mental no Brasil e de satisfação pessoal e profissional, você vai ver que nós estamos inseridos numa sociedade em que a maioria das pessoas está doente, a maioria das pessoas está insatisfeita. Então é com a opinião dessas pessoas que você está se preocupando se você estiver nesse lugar. De, não vou fazer isso porque eu vou desagradar. Não, ou eu vou fazer isso só porque eu quero provar para essas pessoas. Se a gente está nessa questão de se provar, ter a validação dos outros. Se a gente está nessa questão de se provar, a gente está fazendo parte da doença. Entende? Então, por exemplo, vou dar meu exemplo. Quando eu fiz a transição de carreira, muita gente me julgou, muita gente não entendeu, muita gente ficou até preocupada comigo. Só que isso era sobre eles. E aí essas mesmas pessoas que me julgaram, essas mesmas pessoas que ficaram com medo de eu estar doida, essas mesmas pessoas que tinham certeza que não ia dar certo, depois de 1, 2 anos se tornaram minhas clientes. Então era sobre os medos delas. Quanta gente não me excluiu das redes sociais e depois voltou? Então, às vezes, você entende como você fazer o que é bom pra você também serve ao outro, mesmo que a primeira reação seja de incômodo? Às vezes o melhor que eu posso fazer por uma pessoa é incomodar ela, porque ela tá errada. Porque ela está se limitando e quer que eu me limite também. Porque é mais confortável. É mais seguro, na verdade. Não é mais confortável, é bem desconfortável, mas é seguro. É muito mais seguro do que eu correr o risco. Porque quando eu tomei a decisão de fazer lives, quando eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira, não tinha nada garantido para mim. Podia dar muito errado. E é assim que a gente vai florescendo na vida, correndo riscos, fazendo aquilo que a gente não está acostumado. Só que tem gente que até por amor vai falar, não faz isso não, pra quê? Tem medo de você sofrer. Quando eu tava até conhecendo o Ricardo, que é meu marido hoje, não deu certo logo de cara. E aí todo mundo falava pra mim, mas Tainá, larga a mão. Tainá, desiste. E o que eu pensava? Eu parei de contar para as minhas amigas até na época. Porque eu pensava assim, se tudo der errado, eu pensei isso na minha transição de carreira, eu penso nisso toda vez que eu tenho um projeto novo que eu vou colocar em prática. Se tudo der errado, pelo menos eu tentei. Porque no fim das contas, a prestação de contas que é mais importante da sua vida vai ser com você mesmo, não vai ser com o que os outros achavam. E como que tá essa prestação de contas hoje? Quando você vai prestar contas para você, você tá indo atrás do seu objetivo, você tá indo atrás do seu sonho, você tá se apropriando do seu valor, se posicionando de acordo com o seu valor, mesmo que isso cause um pouco de incômodo à sua volta? Ou não? Eu tô diminuindo, eu tô me dependendo da validação do outro. E qual que é o impacto que isso tem nas pessoas que você mais ama no mundo? Essas pessoas, é muito cômodo para mim, Tainá, falar, Meire, vai atrás dos seus sonhos. Meire, tem luz em você. Meire, você é filha de Deus, imagem e semelhança dele. É muito fácil eu falar isso para Meire e continuar aqui dentro da minha caverna, segura. O que vai fazer eu ter a maior chance de que a Meire olhe para a luz dela, se não eu mesma não falar assim, Meire, olha aqui o que eu estou fazendo, olha o que eu estou vivendo. Então os seus filhos, os seus melhores amigos, a sua família, as pessoas com quem você mais se importa, elas não vão seguir o elogio que você vai dar para elas, elas vão seguir o exemplo.
Então, se você tá falando assim, não, você é maravilhosa, você tem que fazer o que é bom pra você, mas enquanto isso você tá lá só se maltratando, só se diminuindo, o que você tá realmente ensinando? O que você tá ensinando com o seu exemplo? E quanto mais você brilhar, quanto mais você se expuser, mais crítica vai vir. E se a próxima vez que você for criticado, você falar, que bom. Aqui no Instagram mesmo. Todas as vezes que alguém critica o meu conteúdo, é muito fácil de enxergar o que motivou aquela crítica. Então tem vídeos meus que falam assim, olha, cuidado, se você está fazendo isso, isso e isso, você pode estar incorrendo no erro XYZ. E aí algumas pessoas vêm e falam assim, mas para você é muito fácil falar, porque você não está passando por isso, isso e isso. Só que a pessoa não aplicou o raciocínio do vídeo. Ela só estava precisando desabafar muitas vezes. Então tem gente, em qualquer lugar que você vá, que tá tendo um péssimo dia, que tá tendo uma péssima vida, que às vezes não tá fazendo nada a respeito, porque ela tá querendo fazer o que é seguro, ela tá na armadura dela. E ela quer que você faça o mesmo para validar a escolha dela. E não tem como você florescer na vida e você viver os propósitos para os quais você foi criado por Deus, colocado nesse mundo, se você quiser agradar todo mundo, se você quiser não ser criticado. E isso quer dizer, isso também é outra coisa que você tem que prestar atenção, é que isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita. Porque eu vou correr riscos e eu não vou ter medo. Ter uma vida ousada, uma vida corajosa, uma vida autêntica, é você falar assim, eu vou fazer mais coisas que me dão medo. Eu vou conviver mais com medo, eu vou correr um pouco mais de risco. E de vez em quando as coisas vão dar errado por causa disso. Mas você vai sobreviver. A Brené Brown, que é uma pesquisadora, escritora, palestrante que eu admiro muito, 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 ela conta uma história que ela tem um trabalho muito lindo. Autenticidade e perfeição são coisas diferentes, são completamente diferentes, porque pra gente ser quem a gente precisa parar de tentar ser perfeito de não desagradar ninguém, ser perfeito de não cometer erros, de não correr riscos, de não ser julgado, de não ser exposto. A autenticidade é ser quem você é e é entender que existe valor em quem você é. Já tem valor nisso. Então teve uma época, hoje em dia não tem acontecido isso, mas teve uma época que se as pessoas me viam cometendo algum erro, manifestando algum defeito perto delas, elas falavam assim, mas não é você que fala de inteligência emocional? E eu falava, então, mas você já viu algum vídeo meu falando pra gente ser perfeito? Não vai encontrar, porque não tem. A questão é a gente dar o nosso melhor, é a gente aprender continuamente e a gente parar de achar que tem que ser perfeito para ser útil. Parar de achar que tem que ser perfeito para fazer o bem pros outros. É bem o contrário. Vou ler um trecho da Brené aqui. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade, isso é coragem de ser imperfeito.
Isso é viver com ousadia. Então é saber que às vezes as coisas vão dar errado. Mas quando as coisas dão errado na sua vida, elas também mostram algo a ser comemorado, que é o quê? Eu tentei. Eu me arrisquei. E da próxima vez eu vou poder fazer melhor do que dessa, porque agora eu aprendi, eu tive uma informação nova sobre o que não fazer, sobre como não fazer. Vai ser melhor do que a primeira. Então não é isso, aqui eu trabalho muito com os meus clientes. As pessoas querem se livrar dos riscos, as pessoas querem se livrar das emoções negativas, querem se livrar do medo. E o que a gente precisa para viver uma vida que floresce, uma vida abundante, é conviver com o medo, é abraçar o medo. Medo, obrigada por tentar me proteger. Mas a gente vai dar só mais um passinho aqui. E depois a gente vê o que acontece. A gente vai poder lidar com isso. Não é você não querer mais. Então muitas pessoas ficam traumatizadas, ficam na armadura. E muitas vezes são essas pessoas que vão nos criticar. Por quê? Porque elas viveram uma experiência traumática, que talvez elas tenham se sentido humilhadas, muito constrangidas, muito expostas, muito inferiorizadas. E em vez delas entenderem que elas podem sim lidar com isso, elas fizeram um voto interno: eu nunca mais vou passar por isso. É aqui que a nossa vida paralisa, que a nossa vida fica estagnada. É quando eu nunca mais quero ter uma experiência negativa. O que abre as portas de novas possibilidades na nossa vida é a gente entender que fracassar de vez em quando faz parte, que errar de vez em quando faz parte, mas que isso são degraus, não são resultados indesejados que não podem acontecer. Para a gente ter sucesso, qualquer tipo de sucesso, a gente precisa estar aberto para viver o fracasso, porque ele faz parte do processo. Olha para a área da tua vida que talvez esteja estagnada hoje. É a área da sua vida em que você quer evitar o fracasso. É ou não é? Fala aqui para mim. Qual que é a área da sua vida que você ainda não está tendo o resultado que você quer? E existe medo do fracasso aí, não existe? Eu tenho certeza que existe. Quando a vergonha se torna uma postura na sua vida, a motivação vai embora. Quando errar não é opção, não existe aprendizado, nem criatividade, nem inovação profissional. Você está arriscando, Meire? Está fazendo coisas que te dão frio na barriga? Está fazendo coisas que podem dar errado? E está se abrindo para o fato que de vez em quando vai dar errado, mas que isso é parte do processo? Por que às vezes a gente não se abre para o fracasso? Por conta da nossa mentalidade, da nossa programação mental. Tem um estudo bem incrível sobre isso, ele está retratado no livro Mindset, da Carol Dweck, uma pesquisadora americana, se eu não me engano. Inclusive eu fiz um artigo sobre esse assunto. A Carol Dweck, ela pesquisou por que algumas pessoas conseguem mudar e evoluir constantemente e outras não. E ela identificou que algumas pessoas, elas entendem que elas podem aprender, que elas podem mudar. E isso faz com que elas busquem correr riscos, elas busquem aprender coisas novas, elas busquem aprender com o que dá errado. Já outras pessoas, elas acreditam que aquilo que elas são boas já tem que ter nascido pronto dentro delas. Então é aquela pessoa que, se o sonho da vida dela é cantar, e ela canta da primeira vez e ela canta muito mal, ela vai falar assim: nossa, eu fracassei, eu não sou boa nisso. E ela vai desistir. Mas se essa pessoa tem um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento, o que ela vai fazer?
Nossa, eu não tô boa nisso ainda, vou fazer aula de canto, vou pesquisar sobre isso, vou ensaiar, vou treinar, vou ver que tipo de música combina mais com a minha voz. Então ela trata de se tornar boa. E o que mais, estudando sobre cérebro humano, o assunto que é mais consenso hoje em dia sobre isso é que o nosso cérebro, ele é maleável, ele é plástico. E é por isso que pessoas, por exemplo, tem estudos, se você for escanear o cérebro de qualquer pessoa, escanear o cérebro da pessoa num dia, vai aparecer a imagem de como que é o formato desse cérebro dessa pessoa. E aí essa pessoa resolve desenvolver uma nova habilidade. Pode ser um instrumento musical, pode ser aprender a dirigir, pode ser aprender a pilotar um equipamento, pode ser falar uma nova língua. E depois de um tempo, essa pessoa tá ficando boa nisso, depois de bastante tempo, depende de qual que é a habilidade, do que ela é, do prazo, enfim. É feito um outro exame de imagem do cérebro dessa pessoa. O formato do cérebro muda. Isso não é fantástico? Então, eu queria ser uma pessoa mais ousada do que eu sou hoje, mas eu não me vejo como ousada. Então, como é que eu vou fazer para treinar a minha ousadia? É igual à academia. Se você ergue um peso na tua casa e treme a tua mão, nossa senhora, eu tô com fraqueza muscular. Você não diz para si mesmo, nossa, eu não sirvo para carregar peso. Você pensa, nossa, eu tô precisando de treinamento de musculação. Todas as nossas habilidades, todos os nossos comportamentos são passíveis de treinamento. E esse é o trabalho do coaching, né? Coaching, traduzido do inglês, é treinador. Então, mas eu estou me colocando nessa posição de treinar? Eu estou me colocando na posição de aprender coisas novas? Recentemente eu estava com uma cliente aqui que ela descobriu que muitos conflitos de relacionamento que ela tinha tanto no trabalho quanto na vida pessoal era o estilo de comunicação dela. Ela não percebia como a comunicação dela ela era muito crítica. Ela criticava as pessoas sem perceber que ela estava fazendo isso. Ela achava que ela estava dando feedback sobre como ela estava se sentindo, mas as palavras que ela usava acabavam sendo crítica, recebidas como crítica. E aí tudo sempre virava discussão e nunca se chegava a lugar nenhum. E aí ela foi ampliando essa consciência, foi aprendendo novas formas de se comunicar. E teve um dia que ela chegou aqui e falou assim, ai, Tainá, nossa, mas como é difícil, eu ainda erro muito, eu ainda me pego criticando muito. E aí o que eu falei pra ela? Falei, é claro que é difícil, você não tá acostumada, você não tem esse hábito, você ficou anos agindo de uma mesma maneira, mas isso não é quem você é. Isso é o que você está habituada. E hábito se constrói por repetição. Então, o que vai fazer você sair dessa comunicação que é mais agressiva para uma comunicação que é mais neutra, que é mais assertiva e eficiente, vai ser a prática. Você precisa insistir, você precisa repetir, você precisa treinar até se tornar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, no que você queria ser melhor hoje, em qualquer área da sua vida, você está treinando, você está praticando e você está persistindo depois da falha, entendendo que você está em processo? Ou você já está se julgando, já está se identificando, não, mas eu tentei fazer isso aqui uma vez e não deu certo. Tem uma pessoa que eu acho que está aqui na live, que ela veio conversar comigo sobre produtos digitais, e ela falou do lançamento dela que não deu certo. E daí eu perguntei, mas quantas vezes você tentou? Eu tinha tentado uma. Quantas coisas na vida a gente precisa tentar. As coisas não acontecem. Ninguém nasce pronto. Ninguém. As pessoas que você admira, duas coisas importantes para você entender sobre as pessoas que você admira. Primeiro, elas passaram por um processo para elas terem as habilidades que elas têm e que você gosta. Ai, que doideira isso aqui. E segundo, elas continuam sendo pessoas imperfeitas como você, cometendo erros e tendo medos como você.
Só que talvez elas estejam hoje abraçando esse medo. Nossa, isso me dá medo, isso é novo, vou fazer. E você? Você está se permitindo conviver com medo, conviver com o fato de, nossa, eu vou fazer isso aqui que eu não sou boa porque eu quero aprender isso aqui. E não porque eu tinha que ter nascido boa nisso aqui. Você está aplicando isso na sua vida? Se você não exercitar os músculos, o que acontece? Eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus te deu, você vai perdê-las. A Meire, no livro Óbvio que Ignoramos, a história de Sylvester Stallone é uma lição de persistência, sim. De qualquer pessoa que tem grande sucesso na vida, sucesso sustentado, se você vai ver, se você olhar de perto, você vai ver que tem uma grande construção. Uma construção muitas vezes silenciosa até que essa pessoa tenha chegado onde ela chegou. É maravilhosa a história dele mesmo. Inclusive esse livro é muito bom e fala bastante, né, de persistência. Esse livro fala uma coisa bem legal de propósito, que tem a ver com tudo que a gente tem trabalhado essa semana. Fala dessa questão da gente treinar nossas habilidades e também fala do quanto é importante a gente treinar, fazer coisas que a gente gosta de fazer. Porque senão esse treinamento ele realmente fica muito difícil. A própria Clarissa Pinkola Estés, no Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso, ela fala toda a nossa vida adulta, ela é feita de esforço e de sacrifício. A gente não tem nada na vida adulta gratuitamente, não é verdade? Então a gente precisa ir atrás do que a gente gosta, senão essa conta não fecha, esse esforço não tem recompensa. Então quando você fica na vida mais segura, muitas vezes você está nessa vida de esforço sem recompensa. Muitas vezes você está na ilusão que paralisou a Tainá por muito tempo de não, eu vou fazer o mais fácil porque eu não quero estresse na minha vida. E o que eu tive na minha vida por muito tempo? Estresse sem realização. Porque não tem como evitar o estresse na nossa vida. O que a gente tem como fazer é conviver com o estresse, abraçar o estresse. Ô, estresse! Olha nós aqui de novo. Então, as experiências negativas, elas fazem parte. A gente pode se encolher e ficar numa vida mais ou menos com o estresse, que é inevitável. Ou a gente pode ir atrás de maiores recompensas, já que o estresse é inevitável. Por isso que se diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Às vezes sonhar grande dá mais trabalho a longo prazo. Mas trabalho você vai ter de qualquer maneira. Tendo uma vida mais segura, tendo uma vida mais encolhida, você vai ter trabalho. E às vezes, tendo uma vida mais segura e mais encolhida, você vai ter mais trabalho ainda, porque você vai ficar lidando com as suas insatisfações, você vai ficar lidando com as suas frustrações, você vai ficar lidando muitas vezes com os seus arrependimentos. De tipo, puxa, e se eu tivesse começado um ano atrás? Então começa hoje, toma uma decisão nessa live. Se você não usar as habilidades que Deus te deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Ele quer que os nossos talentos se multipliquem, né? Referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento, aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deixe de usar aquilo que foi dado a você e você vai perder. Porque Deus não quer desperdício da sua obra. Então, se Deus está colocando uma coisa para você, está te dando um presente e você não está usando esse presente, Ele vai tratar de tirar de você e dar para alguém que aproveita. Use a habilidade que você possui e Deus vai aumentá-la. Ele te deu um cérebro que vai fazer isso por você. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar o dom que Deus te deu. Ponha essas coisas em ação. Estou me habituando a ter empatia e entregar amor com pessoas que eu sei que não gostam de mim por nada. É difícil, vontade de dar o troco. Treine. Valorize o seu esforço. Nossa, olha aqui o que eu tô fazendo. Talvez eu leia um texto aqui nessa live sobre isso. Você não precisa dar troco para essas pessoas, porque isso que elas fazem é de um lugar já de dor, se a pessoa já tá sofrendo.
mas eu entendo. É importante às vezes a gente dar o troco no sentido de ser recíproco com a pessoa, quando é uma pessoa que você convive, quando ela não tem noção do que ela tá te fazendo, e é uma forma de você se comunicar, de você se posicionar. Olha só, o que você tá fazendo aqui não tá sendo legal, eu vou fazer você experimentar um pouquinho para ver se você se ajusta. Aí sim, mas tem pessoas que não vai fazer diferença nenhuma eu me posicionar, que é um estresse desnecessário, que é uma energia desperdiçada. Então é importante a gente olhar para isso, né? Mas é importante ter essa empatia, sim. Aqui no Instagram eu já tive que fazer já fui forçada a fazer esses exercícios muitas vezes. Teve um dia, inclusive, que eu lembro que foi um dia que eu tava muito contente, bem no meu comecinho. E eu tava muito contente porque meu dia tinha rendido, eu não lembro, mas assim, foi um dia que eu tava muito feliz. E eu peguei e postei uma selfie comemorando meu dia e postei um texto contando coisas legais. E aí passou um pouquinho, uma pessoa que me seguia e que eu seguia de volta, né, porque eu vi o texto, ela fez como é que eu posso explicar isso? Ela fez o contrário do que eu fiz. Ela postou uma selfie assim com o rosto muito transtornado e um texto muito transtornado, ironizando aquilo que eu tinha feito. E na hora que eu vi aquilo, só que ela se expôs tanto, ela realmente estava num dia muito ruim dela. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Falei, nossa, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. Mas daí falei pra ela, falei assim, olha, mas não é achando que tem algo de errado em você tá mal, você achar o fato de eu estar bem hoje não quer dizer que tá errado você tá mal. Ninguém tá bem todo dia, nem a Tainá tá bem todo dia. Só que o que o nosso corpo pede quando a gente não tá bem? Ele pede atenção, ele pede recolhimento. Só que se eu sou essa pessoa que eu tô só olhando pra fora, eu nunca olho pra dentro, eu acho que é o mundo que tá errado de estar feliz naquele dia só porque eu tô triste. Então vocês percebem como a crítica é uma coisa muito pessoal? É muito pessoal. E daí eu falei pra ela que ela não precisava se sentir mal com isso e não sei o quê. E ela me agradeceu no fim das contas. Porque é isso, sabe? Às vezes você tá vendo uma pessoa que tá bem e aí você acha que o problema é que aquela pessoa não podia estar bem, que ela não podia estar expondo, que isso te agride. E na verdade não é que isso te agride, o que tá te agredindo é você não olhar pra você. É você não atender o que teu corpo tá pedindo e ficar olhando pra fora. Se você tem um jardim, uma grama, mas você tá só olhando pra aquilo, nossa, mas olha isso aqui, o vizinho tá se exibindo pra mim com essa grama tão verde. Provavelmente o vizinho tá cuidando da grama dele e você também tá cuidando da dele, porque a tua tá seca e você não tá fazendo nada, você tá achando que ele que tem que fazer. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Porque no final da sua vida você vai querer saber se você deu o teu melhor. Não o que os outros estavam fazendo, o que os outros estavam vivendo, o quanto os outros estavam te criticando ou te elogiando. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma, a forma como Deus te fez, e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Mas aqui na terra, nós estamos nos preparando para o serviço eterno, praticando nessa esfera terrena, como atletas que se preparam para a Olimpíada. Continuamos treinando para o grande dia
Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde brilho e valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Se eu estou olhando para o meu treinamento, se eu estou olhando para o meu crescimento, eu estou olhando para o essencial. Se eu estou olhando para as críticas, se eu estou olhando para o que os outros estão fazendo, se eu estou olhando para a grama do vizinho, se eu estou olhando para o outro talento, para um outro momento da jornada, eu não estou olhando para o essencial. A nossa vida é simples quando a gente olha para o que é essencial. Uma crítica é essencial? O fato de eu não ser tão boa hoje, talvez, sendo que eu posso treinar, mas eu ficar desmotivada só porque eu ainda não sou boa, o que é essencial aqui? Então, tanto o medo do julgamento, quanto o medo da gente não ser bom o suficiente, eles não são o essencial. O essencial, o que vai fazer que a gente tenha paz de espírito no fim do dia, no fim da vida, vai ser a gente ter dado o nosso melhor. Simplesmente. Não ter dado tanta importância para ruído. Se você conhece o teu coração, se você conhece as tuas intenções, se você conhece o teu caráter, se você conhece o teu esforço, os obstáculos são ruídos para serem contornados. Eles não são impeditivos. Eles estão te treinando, eles estão te preparando. Faz sentido, gente? A frase para você refletir hoje é: Deus merece o melhor de mim. O versículo para você memorizar é: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E a pergunta para você meditar no dia de hoje é: qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? O que eu estou sendo chamada para fazer na minha vida, o que está me incomodando para eu fazer na minha vida e que talvez eu não esteja fazendo, ou talvez não esteja dando o meu melhor. É aí que você tem que olhar. Alguém que quer fazer uma pergunta, um comentário? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ler um trecho aqui citado pela Brené, que eu gosto muito, pra gente finalizar, tá? Esse texto, na verdade, é do Theodore Roosevelt e foi citado por ela, e vira e mexe eu volto para esse texto, gosto muito. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor da façanha poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos. Conhece o entusiasmo e as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, o maior fracasso, será que é fracassar mesmo? Talvez o maior fracasso seja não fazer nada, nem tentar, porque quem fracassou pelo menos pode dizer para si mesmo: mas eu tentei. E quem fracassou e continuou pode dizer ainda:
eu continuei. E se continuar por tempo suficiente, vai poder dizer para si mesmo: eu alcancei. Levem isso pro dia de vocês, pra vida de vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. Obrigada por estarem aqui. E voltamos amanhã. Quem gostou da live puder, gente, eu vou postar ela daqui a pouquinho no feed. Quem puder deixar um comentário lá, isso atrai mais pessoas para estarem aqui, né? Hoje é dia 32, temos 8 dias ainda, né, de devocional. Então ajudem essa live e esse conteúdo a chegar em mais pessoas, tá bom? Ótimo sábado para vocês. E até amanhã às 7. Um beijo. Tchau, tchau.